No dia 31 de outubro de 2008, alguém enviou um e-mail. Esse e-mail ele foi para uma lista de especialistas em criptografia, segurança digital, matemática avançada, sistemas distribuídos. E nesse e-mail havia um documento com 9 páginas. As 9 páginas mudariam o rumo do sistema financeiro mundial. Esse e-mail ele foi assinado com um pseudônimo de Satoshi Nakamoto. E depois de 2 anos ajudando a construir o Bitcoin do zero, a pessoa simplesmente desapareceu. E isso, meus amigos, é o início da história do Bitcoin. Mas eu posso estar inventando, não posso? Tem um amigo meu que fala que foi a CIA que inventou, que foi o governo americano, ou que foi alguma outra conspiração maluca aí, eu não sei. Se você quiser entender isso a fundo, as provas cabais de que realmente foi assim que aconteceu, para você não ficar caindo naquela historinha de que foi a CIA que inventou, foi o governo X, governo Y, foi implantado, sei lá, os alienígenas, os marcianos, sei lá, tem tanta história na internet que às vezes parece até piada. Se você não quer cair nessas histórias bestas que tem por aí, fica comigo que entender de onde saiu o Bitcoin é extremamente importante para, de novo, não ser feito de besta, né? Então quem que é o tal do Satoshi Nakamoto? Primeiro, ninguém sabe quem é Satoshi Nakamoto. Como eu falei, o cara desapareceu. E ele desapareceu, mas deixou um monte de rastro para trás. Hoje em dia importa quem é Satoshi Nakamoto? Não importa quem é Satoshi Nakamoto. Independente de quem é Satoshi Nakamoto, a criatura já se tornou muito maior do que seu criador e independe dele para existir. Mas voltando à história do Satoshi, o cara é um pseudônimo, pode ser um homem, pode ser uma mulher, pode ser um grupo de pessoas, ninguém sabe. Mas vamos às provas do que eu estou falando. A primeira prova que eu vou deixar aqui na tela para você é o e-mail que o próprio Satoshi enviou. Isso está guardado. Existe inclusive um site que eu vou deixar tudo na descrição, tá? Tudo que eu falar para você aqui, você pode ir na descrição, vai ter o link, você vai clicar lá e vai conferir, né, item por item lá se você quiser, beleza? E esse e-mail que você está vendo na tela aí é o e-mail que foi enviado para esse grupo, onde o Satoshi Nakamoto dá o pontapé inicial, como eu falei para você. No e-mail ele comenta o seguinte: tenho trabalhado em um novo sistema de dinheiro eletrônico que é totalmente ponto a ponto, sem terceiros confiáveis. O artigo está disponível em... E aí ele coloca o link do site bitcoin.org que ele tinha registrado um tempinho antes. Lá tem um PDF com o white paper do Bitcoin disponível até hoje para download. Como eu falei, tudo na descrição aqui do vídeo. Inclusive a versão em português. Vou deixar o link já prontinho para você clicar e ler. Nesse white paper ele descreve toda a ideia e o funcionamento do Bitcoin. Tudo, desde os 21 milhões de unidades, o sistema de autocustódia, mais um monte de coisa. Isso foi o pontapé inicial e está registrado no sistema, no site, no caso bitcoin.org, que eu deixei aí para você ver na tela também. Não sei se você se recorda, mas o período de 2008 foi o período de uma grande crise financeira, onde diversos bancos começaram a quebrar e os governos estavam socorrendo esses bancos. E como é que o governo resolve o problema? Imprimindo dinheiro. Então lançaram na época lá um negócio chamado Quantitative Easing, simplesmente máquina de dinheiro jorrando dinheiro sem parar para não deixar esses bancos quebrarem. Esse é o pano de fundo motivador da criação do Bitcoin e isso está registrado para a eternidade de uma forma imutável que eu vou te contar já já. Qual é o ponto central de toda essa estrutura proposta e que foi executada a contento? Primeiro, não precisa de banco. Segundo, não pode ser falsificado. Terceiro, não pode ter gasto duplo. Quarto, funciona diretamente entre as pessoas, que é a história do ponto a ponto. Isso é um resumo simples e rápido do que era a proposta. Todo o documento está disponível para você conferir, se você quiser conferir. Eu vou deixar para você também, de bônus aqui, o link para o código-fonte do Bitcoin. Como eu já expliquei para vocês, o Bitcoin é um programa de computador que roda. Então, se é um programa de computador, tem uma linguagem de programação antes. Uma hora eu faço um vídeo mais específico. Eu vivo prometendo vídeo, eu tô ferrado, né? Mas o fato é que é um programa de computador que roda em diversos computadores ao redor do mundo, sincronizados, e fazem essa rede funcionar. Tem vídeo, vou deixar aqui ou aqui um link para você ver também uma explicação mais simples do que é o Bitcoin, se você está realmente zerado nessa história. Quando esse programa de computador começou a rodar pela primeira vez, começou a minerar blocos, que é o sistema de criação de Bitcoins e registro dessas transações, o primeiro bloco, chamado bloco Gênesis, foi iniciado pelo próprio Satoshi Nakamoto. E nesse bloco, caso você não saiba, é possível registrar
registrar algumas palavras. Você pode escrever um texto e deixar registrado para a eternidade. Inclusive tem gente que coloca a data de nascimento. No dia do nascimento do filho, registra no bloco do Bitcoin o nome da criança, o dia que ela nasceu, o pai, a mãe e tal. Você paga, obviamente, para poder fazer uma transação lá e fazer um registro desse, né? Mas o fato é que é possível fazer esse tipo de registro. E no bloco Gênesis, o Satoshi Nakamoto escreveu lá o quê? The Times, 3 de janeiro de 2009. Chanceler à beira do segundo resgate aos bancos. Viu aí na tela? Isso está registrado no primeiro bloco do Bitcoin. Isso é imutável. Depois que está na rede, percorreu alguns blocos, é impossível fazer qualquer tipo de alteração. Então está lá registrado para a eternidade a comprovação do que eu estou te falando, da motivação inclusive da criação do Bitcoin. Uma referência direta ao socorro aos bancos que ocorreu em 2009. Inclusive eu vou deixar aqui na tela para você a capa do jornal, que é mais bonitinha a capa do jornal do que o textinho lá, mas eu vou deixar os dois. Mempool com o link, tudo o link na descrição. Se clicar você vai ver o que eu estou te mostrando. E a matéria do jornal para você entender. E isso, meus amigos, para mim é mais do que o suficiente para comprovar que não tem teoria da conspiração nenhuma. Uma pessoa, tudo que está lá está registrado, tem todos os links, inclusive não comentei, mas vou deixar também para você os arquivos de todos os e-mails trocados que o pessoal tem acesso do Satoshi Nakamoto. Vou deixar a lista para você, não vou ler aqui para o vídeo não ficar muito grande, mas tem também se você quiser. Então esqueça qualquer tipo de teoria da conspiração sobre quem criou o Bitcoin. Ah, Cleubi, esse cara sumiu, morreu, não se sabe. Isso não se sabe, desapareceu. De vez em quando aparece na mídia um malandro querendo se passar pelo Satoshi Nakamoto, mas no final das contas não vira nada. Teve um que acabou até preso, né? Processo, mídia, só mídia e a golpista, todos são golpistas. Então também não cai nesse tipo de golpe que é muito amador, tá? Mas para onde esse cara foi? O que ele faz não faz mais diferença. Faz diferença monetariamente falando porque ele é trilionário, né? Ele tem a maior carteira de Bitcoin que existe no mundo, é a dele, mas tá lá sem mexer, sem movimentar nenhum saldo e como eu já expliquei para você, isso é verificável, todas as transações, todas as carteiras, tudo que tem dentro do Bitcoin é público. E eu não conheço todas as teorias da conspiração em relação a esse assunto, tá? Que eu mais escuto é a história da CIA, porque eu trabalho com um cara que tem essa ideia, de vez em quando ele solta essa pro meu lado. Mas, de novo, você viu aí que não é tudo verificável, tudo consultável, então não dá para inventar nada. E, de novo, não importa quem seja o criador do Bitcoin hoje em dia, porque o Bitcoin já está estabelecido e já está funcionando e não tem mais como parar. Por quê? Porque não depende do governo, porque não tem um controlador central, porque, como dizem alguns maximalistas, foi concebido sem pecado, ele não tem um autor, alguém que arroga, né? Não sei se a palavra certa é essa, mas que chama para si a autoria, né? E pode comandar tudo, como todas as outras criptomoedas possuem. O Ethereum, por exemplo, é uma delas, tem lá um dono. Então o dono ele manda, acontece. O Bitcoin não tem mais isso. É descentralizado, distribuído, não tem dono. Você pode participar da rede, eu posso participar da rede, posso minerar, posso ser simplesmente um validador das transações. Eu posso abrir meu próprio banco aqui, abrindo a rede do Bitcoin, posso mandar dinheiro para você. Posso fazer isso tudo com anonimato, porque eu não preciso me registrar. Então tudo que foi proposto pelo white paper, né, pelo Satoshi Nakamoto, está em pleno funcionamento. Eu espero que esse conteúdo te ajude a se fundamentar um pouco mais e não cair em lorota que tem pela internet, principalmente isso. É o basicão, uma hora eu trago esse assunto com mais aprofundamento, com mais detalhe, mas aqui eu quis só dar uma arranhada na superfície desse assunto para você ficar tranquilo, porque tem todo mundo que quer estudar detalhe desse trem. Se eu quero saber assim, cara, qual é a história verdadeira, qual é a fonte, realmente está lá, quando eu quiser eu vou verificar e morreu o assunto, não volto mais nisso, tá? Então tá aí, a história é essa, os links estão na descrição, clica lá e verifica, pelo menos mata a sua curiosidade, não se esqueça, né, de se inscrever aqui no canal. E se você quiser saber mais uma coisinha que é das mais fantásticas sobre o Bitcoin, né? Tô apontando aqui porque meu celular ficou aqui no chão. Mas das coisas mais fantásticas do Bitcoin, na minha opinião, é sobre a autocustódia, que provavelmente é um dos vídeos que vai sair antes ou depois desse, que eu vou gravar para você, te ensinando um pouco mais sobre a autocustódia. Mas como fazer, né, no seu celular de forma gratuita. Mas antes disso, você precisa assistir esse vídeo aqui, que são os princípios básicos da autocustódia. Então clique aqui, assiste lá, entende um pouco mais o que é a tal da autocustódia que tanto se fala no Bitcoin. E eu te vejo na próxima, viu? Que Deus abençoe a sua vida e que esse dinheiro nunca seja um senhor na sua vida. Dinheiro é uma ferramenta, dinheiro é uma tecnologia. E a melhor tecnologia sempre vence.